Você ora, Rô? Ou eu? Amém. Amém. A família. Amém. Como a Fabi também, Senhor, que o Senhor possa estar também tomando conta dessa dor que ela está sentindo, Pai, que o Senhor traz alívio em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja aqui me conduzindo. Ai, ai, então vamos para o combate. Que quem nunca passa, né? Até o livro vem dizer que todo cristão deve, inclusive, ir para o combate com o objetivo de buscar a santidade. Então, o autor ele está começando o livro falando sobre lutas e guerras e que as pessoas não falam muito sobre isso, mas ele está mais mencionando as lutas e guerras físicas, né? Como está acontecendo lá em Israel, por exemplo. E ele vem dizer que cada um de nós que cremos em Deus e, e estamos passando diariamente por uma guerra, sendo ela, nesse caso, espiritual, que não tem como não passar por essa guerra se nós se nós tivermos em nosso coração o desejo de sermos salvos e poder um dia, quando assim ele nos chamar ou ele vier nos buscar, morar com ele na eternidade. E que tem pessoas também que não têm esse entendimento, né, mais profundo dessa luta espiritual, e tem pessoas, inclusive, que nem sequer acreditam que elas existem. Eu vi um dia uma ministração da Ana Paula Valadão, assim, bem bacana, bem forte também, e ela deu um testemunho lá do marido dela, que na verdade, quando não era marido dela, ele namorava uma menina, e aí parece que ele tinha terminado, mas ele tinha reencontrado ela de novo e ficou todo entusiasmado para talvez ter como fala? Para reatar esse namoro, né? E, mas ele também não estava tão certo disso e decidiram marcar um date e ele foi levar ela em casa. E Deus abriu os olhos dele e ele teve a visão do mundo espiritual. E ele viu muitas setas assim na casa dela e direcionado para ela, coisas assim que deixou ele apavorado e ele falou que nunca mais teve a vontade de ir para a casa dela, né? A minha amiga Dora, que faz parte do Ministério de Intercessão da Igreja, ela disse também que já viu algumas coisas e que é assustadora, que a gente não conseguiria lidar com isso e por isso isso não nos é mostrado, né? A não ser aquela pessoa que está em oração e que o Senhor permite ver até para ter esse entendimento e passar algum tipo de lição, mas que é uma coisa assim muito assustadora, né? Imagina você ver a ação do inimigo e tentando tudo contra a sua vida. Deve ser mesmo bem assustador. Eu nunca vi, também não quero ver, não. Bom, Paulo fala em Timóteo, no capítulo 1 de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, sobre combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. E isso é muito forte, né? Porque
ele está falando algo que ele ainda não tem. Para a gente combater, para a gente estar combatendo algo, para Timóteo, no caso, né? Combater algo que ele ainda não tem. Combata o bom combate, tome posse da sua vida eterna. Né? Ela ainda não chegou, mas você tem como construir isso aqui nessa vida. O autor diz que se quisermos sermos santos, quisermos ser santos, teremos de combater. E que o verdadeiro cristianismo, por si só, ele já é um combate. Porque muitos estão mais preocupados com a parte de ser religiosos, às vezes as pessoas, por exemplo, vão à igreja mais como um hábito, sabe? Já está tão habituada a fazer aquele hábito do domingo, vou à missa, vou ao culto, mas que e o resto? E depois disso? E depois que saem de lá, né? É algo mais, estou indo lá cumprindo o meu papel, vou esquentar o banco e eu saí de lá. Eu falo de uma experiência própria minha, e eu não tinha a eu não tinha mais experiências com Deus, por exemplo, ou essa busca de estar estudando mais, ou ter mais intimidade, há uns anos atrás, há 5, 6 anos atrás, que eu praticamente ia à missa aos domingos e vivia a minha vida como se, deixa a vida me levar, a vida leva eu, de segunda a sábado, sabe? E sem falar da leitura da palavra. Eu não tinha o hábito de, depois que saísse da igreja, ficar refletindo no que aconteceu. Às vezes eu estava lá e nem prestava atenção no que o padre estava falando. Então, era algo não consigo dizer a palavra, mas imaturo, vazio, acho que seria essa a palavra, né? Eu não tinha também o entendimento e nem buscava ter, na verdade. Isso, seria isso. Era isso. Hoje, tendo outro tipo de relacionamento, é o que eu entendo que eu não tinha nada lá atrás, né? E era muito doido, né? E também tem muitas pessoas que desconhecem sobre essa luta espiritual, que não imaginam que ela possa existir, né? E eles desconhecem sobre essa luta, sobre os conflitos, sobre o sacrifício, a autonegação, a guerra contra o mal. É, é, e que não é a religião ou a placa da igreja que vai produzir em nós uma verdadeira santidade. Na verdade, o que vai produzir em nós a santidade é quando nós estamos realmente firmados com o compromisso de termos essa intimidade com Deus, de buscarmos essa amizade com Deus, né? Porque é com Ele que a gente vai poder viver o que a gente tá buscando, e só assim a gente vai conseguir ter essa. Tendo, justamente por essa busca de termos essa intimidade com Deus que vai haver em nós esse constante combate, porque do outro lado espiritual, que não quer que a gente esteja íntimo, né, nem nos aprofundando na leitura da palavra, por exemplo, porque a própria palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O inimigo não quer que a gente seja livre, então ele vai nos confrontar diariamente. Por isso, o nosso combate deve ser constante, diário, sem descanso. E agora eu vou começar a ler, muita coisa. Na página, para mim, 103, para vocês devem ser a página seguinte do capítulo, ele diz: o crente autêntico é convocado para ser um soldado e deve comportar-se como tal, desde o dia de sua conversão até a sua morte. Ele não foi chamado para viver uma vida caracterizada por tranquilidade religiosa ou pela indolência e segurança pessoal. O crente jamais deveria imaginar por um momento sequer que ele pode dormir ou cochilar ao longo de sua caminhada para a vida eterna, como alguém que viaja em uma carruagem de ouro. Se ele forma o seu padrão de cristianismo, tomando por base filhos deste mundo, talvez se contente com tais noções. Entretanto, ele não encontrará apoio para tais ideias nas Escrituras. Se a Bíblia é a sua regra de fé e prática,
ele descobrirá que a sua vereda é claramente traçada quanto a essa questão, e a ele compete combater. Ou seja, se quisermos alcançar a santidade, nós devemos lutar contra três principais rivais: carne, o mundo e o diabo. Então, a primeira coisa que ele vem falar é a nossa luta contra a carne, que afinal a nossa natureza é pecadora e todos os dias a gente tende muito mais a pecar do que a não pecar, né? A gente já nasceu nesse mundo caído e justamente como nós temos mais a tendência de pecar, por isso que deve existir em nós essa luta e esse confronto, até que a Mônica veio falar, né? Você está no seu dia a dia, numa atitude qualquer, e a sua tendência natural é talvez agir de uma forma que às vezes você não espera, no trânsito, por exemplo. É mais fácil você ir para a ira do que falar, vai em paz, abençoado, não é? Se a gente não tiver o domínio próprio, a gente vai para o lado que não agrada o Senhor. Tanto que a palavra do Senhor diz: vigiai e orai. Primeiro vem vigiar e orar. A gente tem que estar atento o tempo todo, porque é muito fácil a gente entrar em confronto com alguém, principalmente as pessoas mais perto da gente, né, na nossa casa. E se nós não tivermos esse entendimento de estar buscando a santidade diariamente, a nossa tendência é esfriarmos na fé. E eu quis também grifar essa parte que eu vou ler, porque ele fala sobre vários versículos da palavra e que são bem pertinentes aqui. A principal luta do crente é contra o mundo, a carne e o diabo. Estes são os eternos adversários do cristão. Estes são os três arqui-inimigos contra os quais devemos declarar guerra. A menos que o crente obtenha vitória sobre esses três inimigos, carne, o mundo e o diabo, todas as demais vitórias que ele vier a obter serão inúteis e vãs. Se ele tivesse natureza semelhante à de um anjo e não fosse uma criatura caída, então esse conflito não seria tão essencial. Mas, em face de um coração corrupto, de um diabo muito ativo e de um mundo que ilude, o crente precisa combater ou estará perdido. Então, ele fala essas passagens, né? O espírito pode estar morto, pronto, mas a carne é fraca. A necessidade de um combate diário e de uma luta permanente em oração. E tem uma palavra que diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesma ser desqualificado. Isso é muito sério, né? Porque às vezes a gente quer pregar para o outro algo sobre Jesus e falar do amor de Jesus, mas numa outra situação a gente demonstra totalmente o contrário, tendo uma atitude que fala, você é cristã? É sério que você aquele dia me falou isso, mas você está tendo essa atitude? E ele diz, né? Não venha eu mesmo ser desqualificado tendo pregado tanto antes aos outros. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Fazei, pois, morrer a vossa natureza eterna. Tudo isso em relação à nossa luta contra a carne. Peraí, meu amor. Precisamos lutar também contra o mundo, que sempre está ali nos oferecendo muitas coisas atrativas, coloridas, em bandejas, né? E eu lembro de uma. Eu não sei exatamente quem falou, se foi alguma ministração que eu ouvi, né? Sobre como o diabo ele nos atrai, né? Ele nos atrai mostrando apenas o começo, as coisas boas e o que você pode até conseguir com isso, né? O poder, o afã, mas ele nunca vai te mostrar o fim, aonde isso tudo vai te levar. E aí,
E nós temos nesse mundo também muitas distrações, né? O que é esse Reels agora do Instagram? Que se a gente passa muito tempo ali, se a gente não vigiar, a gente vai. Tudo bem que pode ter as coisas interessantes e coisas a respeito da palavra que a gente quer aprender e entender e falar, uou, não tinha pensado nisso, mas também tem outras coisas ali inúteis e eu acho que Deus espera de nós mais uma conversa com Ele do que é, ficar vendo coisas sobre Ele, vamos assim dizer, né? Eu ouvi esses dias alguém falando assim que foi confrontada no sentido de até mesmo aconteceu comigo. No domingo, eu acordo e eu assisto a pregação do pastor André Fernandes na Lagoinha, e eu tinha passado o dia arrumando as coisas, porque eu tô para me mudar, então eu fiz um garage sale, minha casa estava uma zona, uma bagunça, suja, e eu falei, preciso limpar, e eu falei, Senhor, à noite, já falei, Senhor, eu não tive um tempo, né, para eu aqui no meu quarto, só eu e você, aí eu pensei, mas eu tive, mas eu já acordei já ouvindo o culto, e aí aquilo me confrontou, falou assim, ok, você ouviu sobre mim, mas você não conversou comigo, né? Então tem essa diferença e a gente também precisa tomar cuidado disso, porque uma vez a Roberta me falou, Ana, eu sei que é legal você escutar as coisas e ministração, que eu sei que você o tempo todo está fazendo isso, mas você precisa ir para a palavra também, porque da mesma forma que aquela pessoa que ministrou para você recebeu, ela recebeu de Deus porque ela estava lendo a palavra. Então ele pode falar muitas coisas, ele está deixando de falar para você diretamente, porque você não está indo para a palavra. E isso ficou muito assim marcado para mim, né? Precisamos combater e vencer as coisas que nos atraem para este mundo de trevas, da qual Deus já nos tirou dela. Nós só vamos vencer quando não aceitarmos o não tem nada a ver. Ah, isso? Não, isso é normal. Não, gente, tem muita coisa que tem muitas pessoas tratando como normal, mas não é. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. Porque muitas dessas coisas Deus não se agrada e a gente está deixando isso passar porque está todo mundo fazendo. Então a gente precisa ser vigilante nessa área também. Agora eu vou ler de novo, para mim está na página 104. Não compreendeis, a respeito disso que eu falei, né, das distrações do mundo, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente tem que pensar que não existe o morno, não existe o em cima do muro, né? Ou você está com Deus ou você não está. Não tem mais ou menos. Não, aqui o Senhor é muito claro. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós temos um Deus que ele é amoroso, sim, muito amoroso. E isso parece ser muito duro, né? Como assim, né? Eu sou inimiga de Deus por eu gostar de algumas coisas do mundo. Mas acontece que o mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo é Satanás, e a gente precisa querer ser inimiga disso, de tudo que esse mundo nos oferece, né? Então, de alguma forma, acho que Deus espera também algo mais radical da nossa parte, porque ele é amoroso, ele é, mas ele é justo também, e ele será justo quando ele nos julgar no último dia, né? Isso eu não tenho dúvida. Não vos conformeis com este século. E por último, nós precisamos vencer, não é por último, que ainda tem muito para falar. Obrigada, Fabi. Nós precisamos vencer as armadilhas e as artimanhas do diabo, afinal, ele nos mapeia, né? Essa minha amiga intercessora, ela falou assim, Ana, o inimigo, ele tem um mapa da sua vida sobre você, ele sabe muito mais sobre você do que você imagina. Ele sabe o que te machuca, o que te faz irar, ele sabe aonde o calo aperta, né? Principalmente no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, por exemplo, ele sabe o que nos deixa mais vulnerável, e é lá que ele vai pisar
e tentar te fazer tudo. Afinal, o objetivo dele é matar, roubar e destruir, e principalmente destruir o que Deus criou como mais sagrado, que é a nossa família. E eu tive muitas chances. Chances não seria chances, eu tive muitos motivos para não estar mais com meu esposo. Muitos motivos, reais motivos. Mas eu confiei numa palavra, porque Deus, ele é o mesmo, ele não muda. E tudo que ele prometeu para os personagens da Bíblia que a gente lê e conhece, desculpa, toda a promessa que ele fez, ele cumpriu, né? Muitas pessoas tiveram, como Sara, por exemplo, não teve a paciência de esperar, né? Aqui, acredito que todas sabem. Sara deu Agar para deitar com seu marido, porque ela não acreditava, pela idade dela, que ela ainda ia conseguir dar o filho que Deus falou que daria. E ela quis fazer as coisas da força do braço dela e resultou no que resultou, né? Toda a promessa ele cumpriu. Ele pode tardar, ele pode não me dar no tempo que eu quero, porque quando eu recebi essa palavra, que foi inclusive dada pela Roberta no meu aniversário em 2021, Ana, o Senhor manda dizer que você e sua casa servirá ao Senhor. E ela, eu não sei se é daqui 1 ano, se é daqui 2, mas isso vai acontecer. E o que não me levou a dar um fim foi exatamente essa palavra. Eu falei assim: se Deus falou, ele vai cumprir. Eu não sei o tempo dele, mas eu pretendo esperar. E semana passada eu tive a minha renovação de votos. E isso foi um grande sinal da fidelidade, do amor e de que Deus cumpre o que ele promete. Deus é fiel. Então, diferente do inimigo de nossas almas, né, que vem para roubar, matar e destruir, principalmente as famílias, o nosso Deus, ele tem muito amor pelas famílias e nós temos que ter esse amor também para escolher esse amor, porque o amor é atitude. Então, a gente espera ter o sentimento pelo nosso cônjuge, a gente espera que as coisas estejam, de certa forma, maravilhosa para que esse amor simplesmente flui, e muitas vezes não é assim, né? A gente está vivendo com uma outra pessoa que se criou numa outra casa, que teve outras crenças, vamos assim dizer, e tudo isso conflita quando você está com essa outra pessoa, né? São pessoas provavelmente muitas vezes opostas, então, se a gente não tiver a consciência de que a gente precisa, já que a gente escolheu essa pessoa para ser o nosso cônjuge, que a gente precisa escolher amar acima de tudo e apesar de tudo, e se não tivermos Deus no centro desse relacionamento, os passarinhos então, não, estão querendo falar comigo. Ele simplesmente sucumbe, né? E o meu quase sucumbiu por 3 vezes. Então eu sou grata a Deus porque ele me fortaleceu. Eu tive os meus combates e não acabou, não morremos ainda, então isso não acabou. Pode muita coisa acontecer, pode, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu consigo ver o mover do Senhor na vida do meu esposo hoje. A gente está prestes a ir para os Estados Unidos. Nossa entrevista é depois de amanhã, e eu peço até oração por vocês, que a gente vai passar pela entrevista no consulado americano na quinta-feira de manhã. Então, essa mudança para lá, o meu esposo vai fazer teologia. Nunca na minha vida eu pensei que meu esposo fosse fazer esse tipo de curso, e ele está indo lá para estudar a palavra. Porque ele recebeu uma palavra de que ele vai ser o evangelista. E glória a Deus por isso. Então, temos a nossa batalha constante e diária, sim, e nós temos que nos revestirmos da armadura de Deus que está lá em Efésios. Ele nos deu para a gente ter como vencer esse mundo. E o Senhor fala isso, que a gente tem até aqui. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. É uma promessa maravilhosa e uau, porque a gente precisa ser mais confiante, porque a gente é filha dele, né? Ele é nosso pai. Então, isso é muito poderoso.
Vou ler agora o meu, página 105. Sendo ele um inimigo invisível, está sempre perto de nós. Ele está se referindo a Satanás, tá? Ele está sempre perto de nós, cercando o nosso caminho e o nosso leito, espionando todos os nossos caminhos. Como eu disse, ele nos mapeia, ele sabe o que nos machuca e é ali que ele nos ataca. Sendo um homicida e um mentiroso, desde o princípio elabora noite e dia para lançar-nos no inferno. Algumas vezes procurando conduzir-nos à superstição ou sugerindo-nos algum ato de infidelidade, ou outras vezes, mediante a uma tática ou outra, ele está sempre realizando uma campanha destruidora contra a nossa alma. Eis que Satanás vos reclamou por vos peneirar como trigo. Esse adversário poderoso deve ser combatido diariamente se quisermos ser salvos. Mas também por meio do combate, quando. Peraí, desculpa, eu acho que eu pulei. Se quisermos ser salvos. Entretanto, esse tipo de demônio não cede diante apenas da vigilância ou da oração apenas, mas também por meio do combate, quando o crente se reveste de toda a armadura de Deus. O forte homem armado nunca será afastado de nosso coração sem que nós batalhemos diariamente. Temos que ser intencionais, persistentes e perseverantes se quisermos morar com Cristo, pois a palavra diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar, mas não vão poder. Olha o que diz agora na página 106, para mim 106. O verdadeiro cristianismo consiste em um combate, uma luta, uma guerra. Aquele que pretende condenar o espírito de luta, ensinando que devemos sentar-nos passivamente, submetendo-nos a Deus, segundo penso, parece ter compreendido mal a sua Bíblia e está incorrendo em grave engano. Ou seja, não haverá para nós santidade sem lutarmos para estarmos na eternidade. Todas nós precisamos nos preparar diariamente, pegarmos as nossas armas, que são jejum, oração, joelho no chão, nos revestirmos da armadura que ele, disse agora há pouco que eu li, e irmos para a guerra. Precisamos de Deus nessa guerra, por isso é de suma importância nós sermos amigas de Jesus. Sem Ele, a Bíblia fala, nada podemos fazer. Precisamos pedir por domínio próprio, mansidão, controle da nossa língua, do nosso temperamento, porque a gente está num mundo onde as trevas que governam. Nós precisamos ser luz nesse lugar, porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Ryle diz que se observarmos que há dentro de nós um conflito interno, que é entre a carne e o nosso espírito, é para nós agradecermos, porque isso é um bom sinal, né? É o Espírito Santo morando em nós e nos confrontando, como aconteceu com a Mônica esses dias, devido a essa leitura tão intensa. Afinal, qualquer coisa é melhor do que a indiferença e a apatia. O próprio fato de que Satanás nos ataca deveria encher a nossa mente de esperança. Muito doido isso, né? O próprio fato de que Satanás nos ataca deveria encher a nossa mente de esperança. Consolemo-nos diante deste conflito. Isso deve nos. Exato. É verdade. Ele não está nem aí com quem já está no mundão fazendo o que quer. Ele quer vir a nós mesmo. Um filho de Deus caracteriza-se por dois grandes sinais. Ele pode ser reconhecido tanto por sua guerra interna quanto por sua paz interior.
Falamos agora sobre fé, pois sem ela é impossível vencer esse combate. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Também está escrito na palavra. Fé na Escritura, fé no Deus da Escritura. É preciso crer nos princípios contidos ali. Ninguém consegue combater decididamente o mundo, a carne e o diabo, a menos que tenha sido gravado em seu coração certos princípios grandiosos. E esses princípios você vai encontrar na palavra. E é muito interessante agora o que veio na minha cabeça, que na palavra tem esses princípios e devemos seguir esses princípios, né? Que é a Bíblia como um manual. Ali está como você deve agir em situações. E o que veio na minha cabeça agora é que foi com a palavra que Jesus, num deserto, né, confrontou o diabo. O diabo também veio com a palavra, porque o diabo também conhece a palavra. Mas Jesus falava, mas também está escrito que isso. É muito importante a gente termos a palavra em nosso coração, até porque um dia ela vai nos ser tirada do jeito que está acontecendo as coisas no mundo, para que a gente consiga confrontar quando vier as mentiras do inimigo no nosso ouvido, porque vai vir, e segundo esse livro, segundo esse livro e segundo as nossas experiências, né, ela vem diariamente. Sem fé, impossível agradar a Deus, e é impossível também a nossa fé não esfriar se nós perdermos a confiança em Jesus. Pois é essa confiança que vai nos dar esperança, mesmo em meio às aflições que nos foi alertada de que teríamos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por isso, graças a Deus por isso, a palavra também diz que nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Então, como é importante a gente saber o que está ali, para que a gente venha buscar a nossa identidade como filhas de Deus e o que nós somos capazes por ter essa palavra cravada em nosso coração, né? Página 111 vai falar: coisa alguma o capacita tanto a suportar as fadigas ou as vigílias, as lutas e os confrontos com o pecado, como a confiança interna de que Cristo vai estar sempre do seu lado e de que o seu sucesso está garantido. Se tivermos Cristo do nosso lado, a palavra nos garante, nosso sucesso é garantido. É o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do inimigo. O cristão é o homem que pode dizer: sei em quem tenho crido. Quanto maior for a fé, maior será a vitória. Quanto maior for a nossa fé, maior será a nossa paz interior. Devemos, como cristãs, nos agarrarmos nesses exemplos dos heróis da fé que venceram as suas batalhas contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Esses homens, nós fomos observar, eles tiveram uma coisa em comum e que é primordial para todas nós: obediência. Eles tiveram uma palavra e eles obedeceram. Né? O pastor André Fernandes fala uma coisa assim: quando você escuta o que Deus te pede, quer dizer, se você não escuta Deus, permaneça onde você está. Mas a partir do momento que você escutar, não demore um dia para se mover. Então, obediência vai te levar à vitória. Ryder nos lembra também que daqueles que, pela fé, ele citou vários nomes lá, mas eu não coloquei aqui, em um Cristo mesmo invisível, foram mortos, mas não negaram a fé que tinham. E também menciona os que puderam testemunhar em favor de Cristo, e essa confiança e fé que eles tinham em Cristo foi a chave da vitória para levar o nome de Jesus para as muitas pessoas. Né? Tem essas pessoas que morreram por não negar Jesus, e hoje eu estava passando o dedinho lá, e eu vi um cara, um professor debatendo, né, sobre filosofia e tal, né, e ele falando na universidade, que hoje em dia você pode até meio que ser proibido de falar sobre essas coisas na universidade, e ele colocando, gente, quantas pessoas iriam morrer
por algo que eles que não existe, né, que não é tão forte. Como que essas pessoas que foram que foram que fizeram histórias morrendo, não negando uma pessoa se ela não existe. Então, tipo assim, não bate uma coisa com a outra, né, ninguém morreria por uma pessoa que não é o que é. Então, muitas pessoas tentam nos calar, mas Jesus já venceu isso há muito tempo. E Apocalipse fala, inclusive, que é a vitória dele, né? E aonde o diabo vai acabar nos últimos tempos. Então, só precisamos esperar. 114 agora. Quer alguém viver a vida de um soldado cristão? Essa parte eu tinha que simplesmente colocar aqui. Se você quer viver a vida de um soldado cristão, que você ore pedindo fé. Este é um dom de Deus e um dom que aqueles que o pedirem nunca vão pedir em vão. Aqui está falando que se a gente pede fé, esse pedido não tem como ser em vão, ele com certeza será realizado, porque é algo que Deus espera que a gente venha pedir mesmo. Ele sabe que a gente precisa, mas ele espera ouvir da gente, né? Igual o cego lá. O que você quer que eu te faça? Claro que Jesus sabia que ele queria enxergar, mas ele queria ouvir da boca daquele cego, né? Eu quero ver Jesus. Então, Deus espera da gente esse pedido, Senhor, me faça mais semelhante a ti, né? Ele espera que a gente se proste diante dos pés dele para pedir para sermos parecidos, pelo menos assim, um pouquinho, porque é desafiador, né? E esse pedido nunca será em vão, porém, você terá de confiar antes de pedir, isso é importante. Se os homens nada fazem na religião cristã, a razão disso é que eles não creem. A fé é o primeiro passo para o céu. Deseja alguém combater o combate de um soldado cristão de forma bem-sucedida e próspera? Então, que ore, pedindo por um ininterrupto desenvolvimento em sua fé. Pedrinho, Pedro, que ele habite em Cristo, aproxime-se cada vez mais de Cristo, apegue-se mais e mais firmemente a Cristo a cada dia em que viver. Que sua oração diária seja a mesma oração dos discípulos, que é: aumenta a minha fé. Vigie criteriosamente a sua fé, se é que você a tem. Essa é a cidadela do caráter do crente, da qual depende a total segurança de sua fortaleza. Este é o ponto onde Satanás lança os ataques. Tudo jazerá à mercê dele se a fé for derrubada. Então, temos que ter uma fé inabalável. Vai acabar em 15 minutos, ai meu Deus. Nesse particular, se amamos a vida, teremos de montar guarda de maneira toda especial. Por último, Riley vai dizer que o verdadeiro cristianismo já é um bom combate. E ele fala sobre as guerras sangrentas e muitas vezes insensatas, o que é algo terrível, mas que nós temos como cristãos uma guerra que ele chama de guerra boa, que é quando entramos nela com o objetivo de nos tornarmos santos e de vermos e morarmos com Deus. Que isso requer de nós coragem, ousadia e perseverança, e que, eu acrescento, teremos que ter fé também. Né? Aqui ele até fala, se você quiser, você também, antes de tudo, você precisa confiar antes de pedir. E depois ele vai listar o porquê a Bíblia chama esse combate cristão de um bom combate. Ele diz que o combate cristão é bom porque quem nos lidera é o nosso líder Jesus Cristo. O combate cristão é bom porque é realizado com a melhor ajuda, que é o Espírito Santo. O combate cristão é um bom combate porque é realizado com base nas melhores promessas. Cada crente recebeu grandes e preciosas promessas, todo sim e o amém que há em Cristo. O combate cristão é um bom combate, porque é efetuado com os melhores propósitos e resultados. As palavras do nosso grande capitão, Jesus, serão confirmadas como verdadeiras.
não perdi nenhum dos que me deste, desculpa, não perdi nenhum dos que me deste. O combate cristão é bom também, porque faz bem à alma daquele que participa. Somente o combate cristão tende por despertar as melhores coisas que restam ao ser humano. Este combate promove a humildade e o amor, amortece o egoísmo e o mundanismo e conduz os homens a firmarem os seus afetos nas coisas lá do alto. Isso eu grifei bem. Ele vai conduzir esses homens a firmarem os seus afetos nas coisas do alto. O combate cristão é um bom combate, porque faz bem ao mundo. Onde quer que esses soldados estejam vivendo, vão servir de bênçãos. Eles elevam os padrões da religião e também da moral. E, finalmente, o combate cristão é bom, porque terminará em gloriosa recompensa para todos quanto deles participarem. Depois, o autor vai fazer uma aplicação e ele alerta tomarmos cuidado quando nós estivermos nessa luta, porque se essa luta for para que a gente consiga essas coisas mundanas, fama, poder, riqueza, né, glória para nós mesmos, ele fala que isso vai nos levar para um abismo. E ele nos sugere abandonarmos esses caminhos, os caminhos que levam aos prazeres deste mundo, e a combatermos o bom combate da fé. Nós venhamos nos alistar hoje para o exército de Cristo. Teu lugar está lá te esperando. Liberdade eterna ou escravidão eterna? Tudo isso é o que está na tua frente. Escolha ser livre, revista de sua armadura e nunca pare de lutar. Ele termina o capítulo falando sobre uma, um trecho do livro O Peregrino. Aí eu não sei se eu leio ou vocês. O que você acha? Termino lendo? Vou ler. O trecho do livro O Peregrino diz: Depois disso, ouviu-se o rumor de que o senhor valente pela verdade fora enviado a uma convocação pelo mesmo aviso que fora enviado aos outros. E foi-lhe dado este recado para que ele soubesse que a convocação era verdadeira, e se quebre o cântaro junto à fonte. Quando ele compreendeu o recado, chamou os seus amigos e falou-lhes a esse respeito. Então acrescentou: Estou indo para a casa de meu pai e, embora tenha chegado até aqui com grandes dificuldades, todavia não me arrependo de tudo quanto tive de experimentar até chegar a este ponto. Darei a minha espada àquele que me substituir na peregrinação, e minha coragem e minha habilidade àquele que puder obtê-las. Minhas cicatrizes e ferimentos levarei comigo como testemunhas de que combati nas batalhas daquele que agora será o meu galardoador. Chegando o dia em que ele teria de ir para o seu lar celestial, muitos o acompanharam até a beira do rio. E enquanto descia para o rio, disse: Ó morte, onde está a tua vitória? Dessa maneira, atravessou o rio e todas as trombetas soaram, saudando-o do outro lado. Que nosso fim neste mundo se assemelhe a este. Que nunca nos esqueçamos de que sem luta não poderá haver santidade enquanto estivermos vivos e nem haverá coroa de glória depois de falecermos. Afinal, aquele que salvou seus filhos que vieram antes de nós é o mesmo e ele nunca muda. Amém? Eu só vou ler um versículo de um salmo que eu puxei aqui. Só procurar. O versículo está em Salmo 77, versículo 13, e diz: O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Qual Deus que é tão grande como o nosso Deus? É isso. Obrigada.
Só um minutinho. Se cair, a gente volta. Não, se cair, a gente volta. Se cair, a gente volta. Se cair, a gente volta. Hum. É nós só. Vou desligar aqui. Tá, é verdade, que agora eu acho que é mais um bate-papo, né? É, beijo. Então vai lá. Beijo.